Liberdade de cátedra, quando nós falamos no direito brasileiro em liberdade de cátedra, nós estamos falando em três coisas relacionadas, porém um pouquinho distintas, né? Em primeiro lugar, um conjunto de direitos, né, que se assemelha, por assim dizer, a uma liberdade de expressão aplicada ao campo acadêmico-científico. A Constituição, por exemplo, garante especificamente no campo da expressão de ideias acadêmicas, científicas, o direito à livre expressão, no artigo 5º, inciso 9º. E também no artigo 206, agora especificamente voltado ao ensino, estabelece que o ensino deve se organizar segundo princípios, dentre eles, de liberdade para o ensino, liberdade de aprendizagem, liberdade de pesquisa e liberdade de divulgação do conhecimento, sempre num ambiente de pluralidade de concepções, de ideias e concepções acadêmicas, pedagógicas. Em segundo lugar, significa também um conjunto de direitos de natureza mais prestacional. A Constituição também estabelece certas finalidades e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação especifica ainda mais essas finalidades, esses projetos que devem ser alcançados, em termos de qualidade do ensino, em termos do que propriamente as instituições de ensino devem fornecer. E o artigo 205 estabelece, da Constituição, que além da qualificação para o trabalho, o ensino deve ser organizado, a educação deve fornecer também um preparo para o exercício da cidadania e o pleno desenvolvimento da pessoa humana. O que faz com que autorize a Lei de Diretrizes e Bases da Educação a estabelecer também como princípios a serem alcançados em todas as etapas, né, do ensino, coisas como a promoção da igualdade, o combate a todas as formas de discriminação, né? Agora, além disso, especialmente no campo universitário, no ensino superior, há também a previsão no artigo 207 da Constituição da autonomia didática das universidades, né? O ensino universitário ele tem uma autonomia especial para assuntos de natureza didático-pedagógica. E também administrativa e também orçamentária. As universidades, elas, dentro dos limites estabelecidos pela legislação federal, as universidades têm também autonomia e liberdade para fixação de currículos, organização de cursos, decisões sobre planos de ensino e planos de extensão, temas dessa natureza. Sim, como toda liberdade, existem limites, né? Alguns são bastante óbvios, né? Os professores, uma vez que recebem a incumbência de ministrar determinada disciplina, se vinculam, de alguma forma, às ementas, aos programas de ensino, aos planos de ensino, né? Mais que isso, existem limites mais amplos, né? Professores e alunos devem obedecer a certas regras básicas de expressão do discurso, né, que valem para qualquer âmbito das nossas vidas. O racismo, por exemplo, é crime. Então, certas práticas de discriminação, de ofensa e injúria racial, elas não estão abrangidas pela liberdade de cátedra, né? Mais que isso, também a apologia partidária, né? Imagine que em época de eleição, interromper a aula para fazer a defesa propriamente de uma candidatura específica a deputado, a vereador, né? No horário de aula, durante a aula. É claro que isso, né, é bastante sensato, que são práticas que devem ser evitadas. Agora, por outro lado, a própria exigência constitucional e fixada na legislação de estímulo ao conhecimento crítico, à reflexão teórica, elas autorizam que em sala de aula professores e alunos façam críticas a programas governamentais, levantem críticas à legislação, levantem críticas às instituições existentes, contextualizem, enfim, né, o conhecimento e aquilo que é ensinado, tratando de relacioná-los a problemas do cotidiano, do seu cotidiano,
praticando exatamente o que a Constituição determina, o exercício da cidadania. Olha, tanto no caso dos professores, quanto também no caso dos alunos, não são apenas os professores que poderiam enfrentar uma dificuldade com isso. Se nós levarmos em conta que o espaço de sala de aula deve ser um espaço de pluralidade, um espaço de divergência, um espaço de discussão civilizada, mas de discussão e divergência aberta, não é apenas o professor, mas também os alunos, os vários alunos, que poderão eventualmente se sentir constrangidos, assediados com certas práticas de gravação de manifestações, de divulgações editadas da sua expressão de ideias. Nós devemos levar em conta que a sala de aula é também um ambiente de trabalho e a instituição ela deve promover estimular um tipo de postura da parte de alunos e professores respeitosa às divergências. Isso inclui, por exemplo, não aceitar práticas que possam vir a configurar assédio, coação, porque tudo isso não apenas atinge a pessoa do professor, não apenas atinge a pessoa dos alunos, também alunos podem se sentir constrangidos, mas gera uma evidente perda de qualidade para a produção do conhecimento, para a prática da ciência, um prejuízo para toda a sociedade. Olha, um exemplo recente, coisa de poucas semanas atrás. O Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu liminarmente, numa decisão monocrática, um único ministro, uma decisão que pode vir a ser alterada no futuro. O Supremo Tribunal Federal suspendeu uma lei municipal de Palmas, no Tocantins, que tratava da vedação do ensino em sala de aula, nas escolas municipais, não apenas do ensino de temáticas relacionadas à educação sexual, mas até mesmo do uso dessas expressões em sala de aula. O Supremo suspendeu, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu a lei municipal, inicialmente sob o argumento de que ela, sendo lei municipal, não poderia tratar desse tema, dado que é competência de lei federal apenas. Só que o ministro foi além, e no seu voto ele destacou bastante pontos que seriam plenamente aplicáveis a uma eventual discussão, a um eventual debate sobre a constitucionalidade de uma lei federal com essa temática. E o ministro tratou também de rechaçar a constitucionalidade dessa lei municipal sob o argumento de que a proibição ao tratamento dessas temáticas priva os alunos de um direito constitucional. Como eu disse, o direito a uma educação plural, uma educação voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa. Mais que isso, esse tipo de legislação, ela estaria estimulando a discriminação de grupos de indivíduos cuja orientação sexual destoa, porventura, daquela que já está sedimentada majoritariamente na sociedade. Então, na verdade, no entendimento do ministro, um dever do Estado promover o ensino também para chamar a atenção, chamar a discussão para temas dessa natureza, incentivando a tolerância e o respeito à diversidade.